Paraibanos e paraibanas, estamos no ar por você e para você aqui na sua TV Norte Paraíba e na Hora H. Agradecendo a você sempre pelo carinho, pela paciência, pela preferência e pela interação no programa que repercute durante toda a semana. Muito obrigado. Estamos juntos em João Pessoa, na TV Norte Paraíba, Rede TV na Paraíba, Canal 10, Campina Grande, Canal 7. Um abraço para a rainha da Borborema. O período que antecede as eleições vai entrando agora em uma nova fase e com essa nova fase surgem dúvidas importantes para quem pretende disputar um cargo público e também especialmente para o eleitor. O que é que já pode ser feito na pré-campanha? Ou o que já está sendo feito que não pode na pré-campanha? O que, apesar desse prazo passado agora de 4 de julho, o que é que permanece proibido? Quais são as novas vedações? Quais são também as principais mudanças nas regras eleitorais desse processo agora de 2026? Sempre tem alterações da legislação, sempre tem novas súmulas e recomendações da Justiça Eleitoral e as principais punições. Nós vamos nos aprofundar mais nesse tema aqui no programa de hoje, conversando com especialistas do direito eleitoral, advogados renomados e conceituados da Paraíba. No programa de hoje, eu vou conversar com o advogado Edísio Souto e também com o advogado Fábio Andrade. É com ele que nós vamos falar mais sobre os limites da pré-campanha, as novas regras que passam a valer neste período, as obrigações e também as preocupações dos candidatos e também os desafios da Justiça Eleitoral em tempos de inteligência artificial, de fake news, problemas que já vêm de outras eleições e que começam a reincidir e também desafiar lideranças políticas, partidos e eleitores. Vamos juntos, a partir de agora, conversar sobre esse tema aqui com a participação e questionamentos, perguntas de colegas jornalistas da imprensa paraibana e principalmente com a sua participação e interação. Paraibanos e paraibanas, eu sou Heron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Paraibanos e paraibanas, já de volta, convidando você a participar e interagir nos nossos canais de comunicação. Você pode falar conosco em vários canais. No YouTube da TV Norte Paraíba, está na sua tela aí, youtube.com/TV Norte, para você mandar sua mensagem, sua interação, sua pergunta, de onde você estiver. Ou também compartilhar esse link para quem você quiser. Comigo você pode falar direto no Instagram, estou aqui com ele, pode falar no direct, no @HeronCid. É só pesquisar aí, digita aí Heron com H, Cid com Demuro no final, será um prazer falar com você. Você que está acompanhando a TV Norte em João Pessoa, canal aberto, canal 10, Campina Grande, compartimento da Borborema, no canal 7. Um abraço para você que está com a gente. E a partir de agora, dois convidados aqui comigo. Doutor Edísio Souto, obrigado por ter vindo conversar conosco e com a Paraíba e com os paraibanos nesta noite, nesse programa, em que o tema principal é um cardápio que está na sua mesa todos os dias, é da sua formação, da sua atuação, que é o direito eleitoral. Obrigado por ter vindo. Satisfação, Heron, estar aqui, satisfação em lhe rever pessoalmente, Obrigado. Que a gente fazia algum tempo que não se via. Satisfação em estar aqui com o doutor Fábio, que é outro advogado de primeira linha, e uma satisfação de estar falando sobre direito eleitoral no ano de eleições, que a eleição estão em cima, dia 4 de outubro. É sempre prazeroso falar sobre o tema. Estamos no terreno certo aqui. Doutor Fábio Andrade, obrigado por ter vindo conversar conosco hoje aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Heron. Eu que agradeço pelo convite. É uma oportunidade de, mais uma vez, estar com você para discutir temas relevantes para a Paraíba, para a sociedade paraibana e, ao mesmo tempo, registrar a satisfação de dividir também com o doutor Edísio, que é sempre uma referência para nós advogados nessa área do direito eleitoral. Estou à disposição. Eu vou começar do começo, como diria Chacrinha aqui. Nos bastidores, a gente estava lembrando aqui, nos bastidores, de um período não tão distante assim, recente do julgamento eleitoral, da Justiça Eleitoral aqui na Paraíba, sobre bastidores, sobre as principais teses que eram confrontadas
no período, por exemplo, em que houve muita cassação de prefeitos e tal, tinha inovações para aquele momento em relação a condutas abusivas, condutas vedadas. Por isso eu vou perguntar ao senhor doutor Edísio Souto, que é um doutrinador também da área, mudou muito a legislação eleitoral, vamos pegar aqui nos últimos 20 anos? Eu diria que não. A Lei 9.500, nós no começo, antes da Lei das Eleições, a gente tinha uma preocupação, porque em cada eleição era uma norma. Numa não podia, na outra podia, e a gente ficou satisfeito com o advento da Lei 9.504/97, que veio para ser a Lei das Eleições. O que é que, na minha ótica, acontece? São adaptações a uma nova realidade tecnológica, comportamental. Por exemplo, em 97 não se falava em inteligência artificial, em 97 não se falava em internet, e isso ao longo do tempo, assuntos pertinentes à internet, à inteligência, foram sendo incorporadas à norma. Mas assim, o que, na minha avaliação, colocou um certo stop, parou um pouco essa época de cassações, essas cassações de mandato. Primeiro porque não é agradável cassar mandato. O povo elege e você, tribunal, você, justiça, cassar, não é algo agradável, é algo desagradável. Mas foi o temor de que gestores tiveram de que, sabe que o prefeito da cidade tal foi cassado por isso, por aquilo, eu não vou fazer na minha eleição isso para que não ocorra no mesmo. Então, o que nós chamamos de jurisprudência, esse rol de cassações, porque para a justiça eleitoral não interessa que ganhe A ou B. A ela não interessa. O que a ela interessa é que o jogo seja jogado de forma igualitária, que A e B disputem a eleição em igualdade de condições. Então, quando alguém sai quer violar essa igualdade, aí a justiça eleitoral não resta outra alternativa senão agir e, eventualmente, até cassar mandato. Doutor Fábio Andrade, trazendo essa perspectiva da abordagem do doutor Edísio Souto, a legislação eleitoral, ao longo pega essa demarcação temporal, 20 anos, ela se tornou mais estável? É assim que você identifica como o doutor Edísio, ou ainda acha que é uma lei, uma legislação que muitas vezes obedece muito mais ao sentimento dos legisladores, que geralmente são os grandes interessados na própria lei? É verdade, Heron. A gente tem, como o doutor Edísio realmente pontuou, a gente tem a lei principal, que a gente chama a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. E além dessa legislação e da Lei Complementar 64/90, essa é até mais antiga, é de 1990, essa que trata de inelegibilidades, de outros assuntos do eleitoral, essas duas legislações são a base. Mas, além dessas duas leis, nós temos uma série de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que também compõem esse arcabouço normativo das eleições. Então, o direito eleitoral ele tem uma particularidade diferente a partir da própria composição do Poder Judiciário Eleitoral. O Judiciário Eleitoral, o TRE e o TSE, diferentemente do Supremo, do Tribunal de Justiça, eles têm uma composição que muda a cada 2 anos. Um membro do TSE está lá, 2 anos depois ele não está mais. Um membro do TRE está lá, 2 anos depois ele pode não estar mais. Então, a composição tanto do TSE como dos TREs, ou da Paraíba ou de qualquer estado, ela tem 7 juízes. No TSE, ministros do Supremo, ministros do STJ e juristas, advogados. No TJ, desembargadores, um juiz federal, 2 juízes estaduais e 2 advogados. Então, como essa composição vai mudando de tempo em tempo, a jurisprudência, como nós chamamos, a aplicação do direito eleitoral, ela muda também com uma certa frequência, diferentemente do que ocorre no Supremo, no STJ, num Tribunal de Justiça. Então, o fato de ter as leis mais estáveis, e realmente temos, uma é de 1990, a outra é de 97. Mas as resoluções que vêm a cada eleição, elas acabam potencializando essas novidades. Como o doutor Edísio bem disse, tanto eu como ele somos do tempo que a propaganda eleitoral era feita no rádio e na televisão, por panfleto impresso. Hoje em dia é internet, rede social. Então, a evolução
das coisas, faz também com que haja a evolução da jurisprudência e das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E a cada 4 anos para a eleição geral, 4 anos para a eleição municipal, ou seja, a cada 2 anos acaba tendo mudança, alteração na legislação eleitoral. Eu não vou perguntar, doutor Edísio, essa alta rotatividade que é própria da natureza da legislação eleitoral, não torna uma jurisprudência muito volátil também? Não contribui contra uma consolidação de uma jurisprudência? Eu tenho certeza, se você perguntar ao doutor Fábio essa idêntica pergunta, ele vai responder como eu. Eu acho isso extraordinário. Acho importante? Acho importante e acho extremamente salutar. Não é uma fragilidade. Mas, por exemplo, minha mulher é arquiteta. Minha mulher não se conforma. Quando ela pergunta por que o juiz A decidiu esse assunto assim e o juiz B decidiu o mesmo assunto daquele jeito, eu digo, olha, no direito não é como matemática. Na matemática, 2 mais 2 equivale a 4. Em qualquer lugar, em qualquer situação, a interpretação é algo muito subjetivo. Você lê um texto e diz, bom, meu caminho é esse. Alguém, em igualdade de condições com você, lê e diz, não, meu caminho é aquele outro. Então, eu acho que essa rotatividade, ela é, na minha ótica, ela é salutar para o processo eleitoral. Essa mudança de interpretação, o que faz a jurisprudência ser dinâmica, eu acho extremamente salutar. Aí vem outro questionamento. A Justiça Eleitoral não tem juízes próprios, são juízes... Não, são juízes cedidos. Quadros emprestados. Pois o TJ empresta 2 desembargadores. Um país que faz eleição a cada 2 anos e se prepara todo ano para ter eleição permanentemente e que julga processos eleitorais, não é estranho, não ter justiça, não ter os seus componentes, funcionários ali dedicados a serviço do estudo, inclusive, da doutrina, porque muitas vezes são juízes que estão ali julgando questões criminais no Tribunal de Justiça e tal. Não é uma justiça especializada, como, por exemplo, é a Justiça do Trabalho. A Justiça Eleitoral, ela tem os seus quadros próprios de servidores. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ou do Rio de Janeiro, ou de Pernambuco, tem o seu quadro próprio, quadro concursado de servidores. Os juízes que atuam nas zonas eleitorais, nos municípios, são juízes estaduais que ficam um tempo com essa jurisdição e os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, eles mudam a cada 2 anos. Porém, a Justiça Eleitoral ela tem esse seu corpo técnico muito bom, muito qualificado, de servidores concursados que se dedicam, como você bem pontuou, ao estudo, à maturação das teses, dos casos, das novidades da legislação eleitoral. E os juízes, tanto nos municípios, na zona eleitoral, quanto nos tribunais regionais eleitorais, eles têm esse suporte técnico do corpo especializado de profissionais da Justiça Eleitoral. Agora, os juízes realmente, eles são da Justiça Estadual, que a gente chama de Justiça Comum, e passam um período no Judiciário Eleitoral. Esse debate é um debate que, do ponto de vista acadêmico, se faz. Seria interessante ter um juiz eleitoral só, mas aí talvez, ficasse um juiz com uma atividade limitada. Por quê? Sobretudo nos municípios. Em alguns municípios tem mais problemas nas eleições, em outros não. Há estados em que a eleição estadual é mais tranquila, em outros é mais complexa. Então, esse debate, se existiria juiz próprio só eleitoral, desembargador próprio só eleitoral, poderia haver um momento em que ficaria subutilizada essa mão de obra. É por isso que esse arranjo institucional foi feito dos juízes estaduais assumirem, na primeira instância, essa tarefa, essa função do eleitoral, e nos tribunais regionais eleitorais essa composição mista, que tem desembargador, tem juiz federal, tem juiz estadual e tem advogados que também compõem provisoriamente o tribunal. Eu particularmente acho que essa forma de composição é boa. Há estados em que, como eu disse, tem mais atividade, outros é mais tranquilo, a eleição é mais calma. Aqui na Paraíba a gente tem uma tradição de eleições bastante agitadas, bastante complexas, por ser um estado em que as pessoas são muito politizadas, em que tem um embate muito forte, mas tem alguns estados que o papel da Justiça Eleitoral, acaba sendo de organizar a eleição, a parte burocrática da eleição, e realizar a eleição ali no dia, e depois se encerra e fica mais calma essa atuação. Só informando que quando da reforma do Poder Judiciário, eu não me lembro o ano,
Mas essa ideia de criar um órgão do judiciário, do Poder Judiciário, eminentemente eleitoral, como a Justiça do Trabalho, teríamos a Justiça Eleitoral com quadros próprios e tal, ela foi ventilada, mas o Congresso não aprovou. Ela passou, a ideia veio, mas assim não foi aprovada pelo Congresso Nacional. Não passou pela urna do Congresso? Não, não passou pela urna do Congresso. Vamos fazer uma parada aqui rapidinho, já deu para sentir o tom e o clima dessa conversa aqui com dois importantes advogados eleitoralistas da Paraíba, doutor Edísio Souto e Fábio Andrade. Depois do intervalo a gente vai falar sobre o tema do momento. Rodou o calendário eleitoral para uma nova fase da pré-campanha. O que muda a partir de agora? Quais são as condutas que estão proibidas, especialmente para agentes que exercem cargos e mandatos na administração pública? Daqui a pouco a gente volta e continua esse debate, essa conversa aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, agradecendo a você pela companhia, pela audiência e pela interação. Estamos juntos na Hora H. Hoje, conversando, entrevistando aqui dois advogados do direito eleitoral da Paraíba, Edísio Souto e Fábio Andrade, para dialogar um pouco mais sobre essa nova fase da campanha ou da pré-campanha. Eu vou começar com uma pergunta conceitual. O que danado é pré-campanha? Se a campanha ela tem um período próprio, por que a legislação admite uma campanha fora da campanha, uma campanha informal, extraoficial, doutor Edísio? A campanha eleitoral durava 90 dias, tinha 90 dias. Quando o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e quando veio à baila o escândalo do mensalão, onde os interrogados, as testemunhas sempre diziam: eu mandei dinheiro para o partido A para fazer campanha, eu mandei dinheiro para aquele candidato que queria dinheiro para gastar na campanha. Então, ele tomou a iniciativa de reduzir o período da propaganda eleitoral, ou da propaganda, não, da campanha eleitoral. Então, por exemplo, de 90 dias, que era o tempo inicialmente, passou para 45 dias. Ora, 45 dias a gente sabe que é pouco tempo. Nós estamos falando de uma eleição de presidente da República, uma eleição de governador do estado da Paraíba, 223 municípios. Quer dizer, o governador candidato à reeleição precisa visitar os municípios. Então, o que é que ele fez? Esses 45 dias que nós perdemos da eleição, da campanha eleitoral, nós vamos chamar de pré-campanha. Pré-campanha me permite que o cidadão A, o cidadão B, o cidadão C, se apresente como interessado a concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa, a uma vaga na Câmara dos Deputados, a uma vaga no Senado. Eu penso em cuidar dos seguintes itens da pauta, isso, aquilo, aquele outro, apresentar projetos. E posso até dizer que serei candidato. Eu posso até dizer o que eu não posso, o que é vedado expressamente é eu pedir voto. Você aí, pessoal, vote em mim. Isso na época da pré-campanha. Se eu fizer, eu estarei cometendo propaganda eleitoral antecipada, passivo de multa. Se você pode ver, as pessoas nas redes sociais, os pré-candidatos se apresentam, dizem os slogans da campanha, agora nenhum deles pede voto. Hoje não é permitido pedir voto. Outra coisa importante para nós... O pedido de voto subliminar não dá no mesmo, não? A expressa, eu tenho que pedir voto, vote em mim. Vote em mim. Aí eu estarei infringindo a norma eleitoral, estaria fazendo uma propaganda antecipada. Estou colocando para vocês dois aqui exatamente isso. O que é proibido é o pedido expresso de votos.
mas a legislação termina convivendo pacificamente com a campanha subliminar. Porque só não pede voto, porque não está no período de pedir voto. Mas não dá no mesmo, não é campanha, não é manifestação. Doutor Fábio, um perfil de qualquer pré-candidato hoje, ele tem jingle, ele tem slogan, ele tem projetos, ideias, ele tem agenda de campanha, ele só não pede voto. Então, assim, não é uma legislação um pouco cínica ou hipócrita, não? Esse é um dos grandes desafios, Heron, que a gente tem. Como o doutor Edísio pontuou, nós tínhamos uma campanha de 90 dias. A gente já estaria hoje, num calendário antigo, a gente já estaria hoje em plena campanha eleitoral. Já das convenções, né? Já as convenções final de junho, já registro de candidatura. Então, para você ter uma ideia, hoje a convenção é de 20 de julho a 5 de agosto. O pedido de registro de candidatura é 15 de agosto, até 15 de agosto. E a campanha, propriamente dita, a campanha eleitoral, ela começa a partir do dia 16 de agosto. Então, daqui a mais de um mês ainda, é que os candidatos poderão efetivamente se apresentar como candidatos, porque essa pré-campanha também traz a nomenclatura do pré-candidato, né? Hoje todo mundo fala... Até se assina, pré-candidato. Então, a campanha em si, ela começará dia 16 de agosto. Mas como você bem pontuou, e vem aquilo que a gente falou no primeiro bloco, a modificação, a evolução das coisas. Antigamente, como nós falávamos, não tinha campanha eleitoral no rádio e na TV antes do período da campanha propriamente dita. Hoje, com as redes sociais, que é o principal veículo de divulgação de todos os candidatos e pré-candidatos, Heron, a gente cria uma situação que fica numa penumbra, uma zona realmente muito difícil. É isso que você colocou. Se a gente olhar o perfil hoje de pré-candidatos, quando você abre, vai estar lá. Pré-candidato, agenda, propostas, jingle, às vezes tem até slogan. Eu já fui consultado por alguns. Posso botar o slogan? O que é que pode botar no slogan? Então, é efetivamente uma pré-campanha muito diferente, sobretudo com a chegada, a massificação das campanhas através de rede social, que na eleição passada, 2022, já tinha. 2018 era ainda muito incipiente, 2022 já tinha, mas essa de 2026 será e já está sendo muito mais intensa. E aí os candidatos se valem naquela máxima, ou os pré-candidatos, a gente tem que chamar de pré-candidato, sabendo que o sujeito já é candidato. Termina valendo aquela máxima. O que não é proibido está permitido, né? Exatamente. Tanto que você vê nas cidades, geralmente, nas cidades, uma overdose de outdoors, com outras mensagens, ora sobre o mandato, ora sobre não sei o quê. Valor de emendas passadas. O que aquilo não é um pedido subliminar de votos, ou pelo menos uma promoção pessoal, ou uma propaganda política. Né? Você é um menino, o Fábio é outro menino, mas eu já sou mais antigo. Eu me lembro que eu morava em Campina Grande, uma das coisas que eu mais gostava de fazer em época de eleição era assistir os discursos de Vital do Rego e Ronaldo Cunha Lima nos seus comícios. Quem é que fala em comício hoje? Ninguém nem fala em comício. A campanha eleitoral é feita hoje em rede social. Eu saía de casa com uns amigos, a gente ia para a praça para ver Ronaldo falar, para ver Vital falar, porque era a forma que eles tinham para ser. Né? Além da qualidade dos dois, era um atrativo a gente. Mas hoje em dia você faz no computador, é a rede social, né? Você faz. Isso terminou facilitando um pouquinho para os medíocres, né? Porque o poder da palavra já não tem tanto poder assim num processo eleitoral, né? Mas vamos para lá. 4 de julho, passou esse prazo agora no final de semana. O que é que mudou, doutor Edísio e Fábio, para o sujeito que está, de alguma forma, no governo e é candidato? Para os agentes que exercem funções públicas, o que é que mudou? É importante dizer ao seu telespectador, a Constituição brasileira, em 1997, quando instituiu a reeleição, o Instituto da Reeleição, ela permitiu que o prefeito, candidato à reeleição, o governador, candidato à reeleição, o presidente da República, candidato à reeleição, pudesse disputar esse novo mandato sem sair do cargo. Sem sair do cargo.
Então, veja bem, eu digo sempre, a justiça eleitoral não interessa ganhe A ou ganhe B. Ela quer que o jogo seja jogado de forma igual. Então, você imagine se não tivesse vedações àquele prefeito disputando a reeleição, ao governador disputando a reeleição e ao próprio presidente da República disputando a reeleição. Tá certo? Então, há na lei das eleições, o artigo 73, criou as chamadas condutas vedadas, que visam brecar um pouco a atuação dessas pessoas que são gestores, ao mesmo tempo são candidatos à sua reeleição. Então, por exemplo, a partir do dia 4, não é permitido ao gestor candidato à reeleição que ele participe de inauguração de obras. Claro e evidente, aqui no caso da Paraíba, doutor Lucas, comandante do Estado da Paraíba, o Estado vai continuar trabalhando, vai fazer empreendimentos de saúde, vai fazer infraestrutura, vai fazer equipamentos de segurança. Isso absolutamente é permitido. O que não é permitido pela lei eleitoral é, como o doutor Lucas é candidato à reeleição, que ele esteja presente numa inauguração de uma obra que o Estado da Paraíba fez. Nem pode divulgar, não tem promoção, não tem publicidade institucional. Não há propaganda institucional, é outra coisa, não há possibilidade, há uma vedação para o repasse voluntário de recursos, nem a União pode repassar para os estados, que é possível, e nem o Estado pode repassar para os municípios. Mas o mais importante, na minha visão, é o tratamento com os servidores. Porque hoje até melhorou, mas teve um tempo que o prefeito dizia: X trabalha aqui na prefeitura, eu sou candidato à reeleição, X tem que votar em mim. Se não votar, exonerava. O que não é verdade. Todos nós temos a liberdade de escolha, temos o que é melhor para mim, às vezes é o que é melhor para você. Então, havia um tratamento de, não vote em mim não, então vou transferir para Cajazeiras, vou transferir para o bairro bem distante do centro da cidade. Então, há um limite no tratamento do servidor. Tá certo? Com relação à remoção, com relação à demissão, com relação à exoneração, há um limite. Agora, o que é importante dizer aos telespectadores é que não é algo absoluto. Por exemplo, de vez em quando você vê o presidente, o próprio governador menos, mas o presidente, ele pede uma rede de rádio e televisão para falar à população. Hoje ele não pode pedir, ele não tem direito de pedir, a não ser que ele peça à Justiça Eleitoral, dizendo o tema que ele vai falar, e a Justiça Eleitoral entenda como pertinente, neste momento da eleição, a liberação. Então, é algo muito bom para tentar assegurar o equilíbrio no processo eleitoral. Segura aí, doutor Fábio, também. Tem uma pergunta que ela vem agora do colega jornalista Anderson Soares, que apresenta aqui na TV Norte, diariamente ao lado de Cláudia Carvalho, o programa Liga 360 Debate, entre 1h30 e 2 da tarde. E a pergunta tem a ver com essas vedações. Vamos saber qual é o questionamento de Anderson Soares. Alô, Anderson Soares, é a sua pergunta, é com você. Heron, boa noite para você, boa noite para o doutor Edísio, para Fábio também. Minha pergunta é sobre a postura, o comportamento dos pré-candidatos ao governo do Estado. Recentemente, aliás, hoje a gente teve uma nova decisão do TRE proibindo novamente Cícero Lucena de frequentar, pré-candidato ao governo, de frequentar espaços públicos. Eu queria saber até que ponto o candidato pode ou não, o que pode e o que não pode, é o pré-candidato nesse momento em termos de participação, de presença em espaços públicos. A gente teve na Câmara de João Pessoa uma homenagem a Cícero Lucena, tivemos nos bastidores alguns questionamentos. Queria saber de vocês especificamente sobre esse fato, onde ele foi condecorado com a medalha. Se isso é permitido ou se isso pode ter desdobramentos na Justiça. Obrigado a você, Anderson Soares, pela participação, pela pergunta aqui no programa. Anderson faz uma pergunta trazendo alguns elementos, alguns fatos, e a gente pode responder, se vocês se sentirem mais à vontade, sobre teses, né? Em tese. Por exemplo, um ex-prefeito que é candidato a governador, ele é convidado para participar de uma sessão solene institucional que inaugura um prédio. Que cuidados ele precisa ter numa situação como essa, doutor Fábio Andrade?
em que ele é convidado para ser homenageado. É. Mas antes do prazo do famoso 4 de julho. Isso, é interessante, Heron, porque eu quero até, complementando o que o doutor Edísio falou, o dia 4 de julho, ele é um dia muito importante para o nosso calendário eleitoral, porque a eleição, 4 de julho, são 3 meses antes do pleito, né? Então, nós temos, por exemplo, em relação à desincompatibilização, que é quando um agente público ocupa um cargo e precisa sair desse cargo para se candidatar, nós temos alguns prazos. O primeiro, o lá de trás, 4 de abril, que é 6 meses antes do pleito, para quem ocupava cargos públicos, por exemplo, prefeito para ser candidato a governador tinha que deixar o cargo, um secretário de Estado para ser candidato a deputado federal ou estadual teve que deixar o cargo. Depois nós temos outros prazos e o último prazo desses é 4 de julho. Foi o dia 4 de julho que esse era para os servidores efetivos, aqueles concursados que queriam deixar, de modo que hoje, quem está em cargo hoje, servidor público civil, à exceção dos militares, tem uma legislação diferenciada, o servidor público civil que está no cargo hoje não pode mais ser candidato. Ele é inelegível. Ele tinha que ter se afastado até o dia 4 de julho. O 4 de julho também marcou a vedação, e aí o doutor Edísio focou bem na parte do gestor público, mas também os candidatos, eles não podem participar de inaugurações desde o dia 4 de julho. Então, por exemplo, essa pergunta que você me faz, se um gestor, um candidato, ele pode participar da inauguração de uma obra pública, seja estadual, seja municipal, depois do dia 4 de julho? Não. Mas antes podia. Antes podia, porque, como eu disse, 4 de julho é o marco. Marcou, dali para trás poderia, dali para frente não pode. Seja o gestor, seja um candidato. Candidato que não tem mandato, está lá sem mandato, é candidato. Ele pode participar da inauguração de uma obra? Não, não pode. Ele pode participar da inauguração de um prédio público? Não, não pode. E aí, essa é a parte da legislação que é objetiva, mas que também traz uma certa subjetividade. Por exemplo, você colocou uma questão interessante. Um candidato que foi ex-gestor, não, um candidato, ele pode ir para a inauguração de um prédio, para lá receber uma homenagem, para lá receber uma comenda. Isso é uma questão em tese e que pode gerar um caso concreto muito interessante. Por quê? O gestor, o candidato não pode participar da inauguração de uma obra. Aí o gestor, qualquer que seja ele, faz uma inauguração de uma obra e diz, e também haverá uma entrega de uma comenda a um candidato. Isso pode? É aconselhável que ele não vá. Vou dar outro exemplo concreto aqui. Pré-candidato a alguma coisa, ele tem um título de cidadania para receber em Catolé do Rocha, vou dar um exemplo aqui, ou em Souza, ou em Cajazeiras, raio de atuação do meu amigo Marcelo Fernandes, do site Sertão Política PB, que está aqui acompanhando nos estúdios. Ali em Cajazeiras, Souza, São João do Peixe, ele vai receber um título de cidadania naquela região. Ele é pré-candidato. É uma sessão solene numa Câmara Municipal. E aí, doutor Edísio, o senhor, assessor jurídico desse candidato, recomendaria o quê? Que não fosse. Que não fosse? Não fosse. Primeiro, convidado, convocado pela Câmara? Não, eu tentaria com a Câmara postergar para o dia 5 de outubro. Porque pode entrar na conduta, é verdade? Porque o seguinte, o maior fiscal do candidato A é o candidato B. É o adversário. É o adversário. Então, eu vou estar olhando, o doutor Fábio é um homem de muita experiência, a equipe dele, como a nossa equipe também já viu, a gente olha, tem uma parte que olha o que o meu cliente está fazendo e tem a turma que olha o que o outro está fazendo. Né? A Justiça Eleitoral tem um histórico de cassação, que eu diria até que diminuiu, em que há uma série de ações de investigação judicial eleitoral, ações de impugnação de mandato eletivo, em que essas ações apuram abuso de poder econômico, abuso de poder político, abuso de mídia, captação ilícita de sufrágio, fraude, prestação de irregularidade em contas de campanha. Se isso é observado, pode levar ao final a cassação de um mandato adquirido legitimamente, o povo elegeu, tal, mas para eleger eu tive que fazer
a alternativa A, a alternativa C. Eu me lembro bem do ministro Jobim. O ministro Jobim era presidente do Tribunal Superior Eleitoral na condição de ministro do Supremo. E havia uma inquietação da magistratura presente na Justiça Eleitoral de que não deveria haver cassação de mandato. Por quê? Porque foi o povo que escolheu. E o ministro Jobim, inteligentemente, ele disse, olha, é verdade, foi o povo que escolheu, mas utilizando meios inadequados. Então, não foi um mandato legitimamente obtido. E isso aí foi que ensejou que, a partir dessa compreensão, que os juízes eleitorais passassem a ter a condição de, com tranquilidade, cassar mandatos, e já aconteceu, o Brasil afora, inúmeras cassações. Ou seja, não basta ganhar, tem que ganhar dentro das regras. Ganhar bem. O problema é o seguinte, é que o gestor, muitas vezes, não quer ouvir a sua assessoria jurídica. O gestor acha que a assessoria jurídica é do contra. É que a nossa visão é uma visão mais de olhar o adversário pensa. Como é que o adversário está pensando? Mas eu teria todo o cuidado possível. Esse candidato, amigo seu, eu não iria receber o título de cidadão, não recebeu. Tentaria negociar para o dia 5 de outubro, e aí no dia 5 eu iria sem nenhum problema. Mas podia haver uma interpretação equivocada, e aí fazer um paralelo com a inauguração, fazer etc, e levar eventualmente até uma cassação. Eu não correria esse risco. Está ficando ainda mais interessante essa conversa. Nós vamos ter que dar uma parada agora para trazer outras perguntas depois do intervalo. Por exemplo, é só o candidato que tem que se preocupar com as regras, ou o eleitor também tem possibilidade de ser punido se for enquadrado em alguma infração? Quais são as penalidades para o eleitor? O que é que o eleitor também não pode? Os veículos de comunicação nesse período têm que ter quais cuidados? Quais são as recomendações? E tem perguntas também sobre inteligência artificial. Depois do intervalo, tem perguntas aqui de colegas jornalistas da imprensa paraibana. Então, você está gostando da conversa, do debate? Não mude de canal. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Está chegando a hora H das eleições de 2026, os prazos eleitorais correndo, nós estamos discutindo aqui sobre legislação eleitoral. Recebendo aqui no estúdio, advogados eleitoralistas Dr. Edísio Souto e Fábio Andrade. Nessa volta do intervalo, nós vamos trazer perguntas de colegas da imprensa paraibana que sempre estão aqui no programa. Vamos começar com Gutenberg Cardoso, do portal Polêmica Paraíba. Alô, Gutenberg Cardoso. Qual é a polêmica de hoje, Gutenberg Cardoso? É com você. Eu tenho uma dúvida para os senhores especialistas em direito eleitoral. Um eleitor pode fazer uma postagem em sua rede social e fazer um impulsionamento pago deste conteúdo para o seu candidato? E se essa mesma postagem for feita por uma empresa para ajudar um candidato, ela impulsiona e paga? Isto pode? É a minha pergunta. Obrigado a você, Gutenberg Cardoso, pela participação, pela pergunta aqui. Doutor Fábio Andrade, questionamento de Gutenberg Cardoso.
Esse é um tema, Heron, que volta também um pouco àquilo que a gente conversou. É um tema que há algumas eleições atrás não existiam, porque as redes sociais, mesmo quando elas começaram a sua utilização, em 2014, por ali ainda de uma forma incipiente, mas elas eram utilizadas pelos candidatos e não tinham um regramento muito forte. Aí vem, Heron, aquilo que a gente comentou. Por que é importante as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral? Porque elas é que vão disciplinar esses fatos que acontecem com essa evolução das coisas, a evolução da sociedade. Antes, a legislação eleitoral disciplinava a atuação da imprensa, dos órgãos de comunicação, TV, rádio e jornal impresso, que hoje em dia praticamente não existe mais, né? Então veio a rede social. Com a rede social vieram as postagens. Depois vieram as postagens pagas, que é o que o Gutenberg falou, a gente chama dos patrocinados. Então existe um regramento para os candidatos, para patrocinar. O que é esse patrocinar? O candidato faz uma postagem, todo candidato tem o seu Instagram, o seu Facebook, o seu X, a sua rede social, enfim. Então o candidato faz uma postagem e ela pode rodar normalmente para os seguidores daquele candidato, ou ela pode ser patrocinada. A rede social pode receber um recurso para impulsionar aquela postagem, para aquela postagem atingir um número de pessoas muito mais amplo do que atingiria normalmente. Para o candidato, existem regras sobre essa postagem patrocinada, sobre esse pagamento do conteúdo. Gutenberg traz uma pergunta interessante, um questionamento interessante. E um eleitor? Mero eleitor. Eu sou eleitor de um candidato A, eu posso usar a minha rede social para fazer uma postagem em favor do meu candidato, e aí eu vou até acrescentar a pergunta de Gutenberg, ou contra o adversário do meu candidato, patrocinada? Então, isso aí, Heron, é um tema, é uma pergunta muito interessante, pergunta muito perspicaz, porque, como eu disse, tira da lógica do candidato e leva para a lógica do eleitor. Agora, que pode estar ou não a serviço de um candidato. Que pode estar ou não a serviço de um candidato, e eu vou pegar esse gancho para dizer exatamente isso. Para ajudar o candidato, o eleitor dele pode acabar prejudicando. E com a intenção de prejudicar um determinado candidato, ele também pode ter uma consequência, porque a Justiça Eleitoral, ela não vai ficar alheia a esse comportamento. Se ela vai ter um determinado eleitor fazendo publicidade, fazendo postagens e patrocinando essas postagens para aumentar esse alcance, certamente a Justiça Eleitoral vai colocar os olhos lá. Como o doutor Edísio bem disse, o adversário pode denunciar, o Ministério Público pode denunciar, e aí isso poderá, sob a ótica da legislação eleitoral atual, implicar em um prejuízo para o candidato que eventualmente venha a ser beneficiado por essa postagem, mesmo que ele não tenha nada a ver com aquilo. Mesmo que ele diga, eu não tenho nada, não patrocinei. Aí é complicado. Então, aí vira a lei do cão, né? Que alguém pode fazer com a intenção de prejudicar. Exatamente. Né? E faz. Mas aí qual a responsabilidade que o sujeito tem, se não for provado que ele tem responsabilidade? E há vários, vou falar, prefeitos que foram caçados, o Fábio sabe disso, simplesmente porque foram beneficiados. Eu conheço um caso, até da sua região, sim, que ninguém disse, olha, o candidato a prefeito me pediu isso ou aquilo. Quem me pediu foi o prefeito que o apoiava. Mas julgou-se procedente a ação e aí, como consequência, declarou-se a inelegibilidade do prefeito que estava saindo e se cassou o registro do prefeito que venceu a eleição. Então perdeu e voltando aí, né? Isso. Então aquela história. O beneficiário hoje, e tem uma lógica, faz errado, há um monte de coisas e eu que ganho a eleição. Hoje em dia, a Justiça Eleitoral caça mandatos de pessoas que unicamente foram beneficiárias da atitude, das ações daquele prefeito disputando um processo de... E quando nós estamos falando de prefeito, pode ser governador, pode ser presidente da República. Né? É preciso ter cuidado. Né? É preciso ter cuidado. Tem sempre um tema recorrente também, pesquisas eleitorais. Há uma corrente que acha que pesquisa eleitoral é um direito à informação. E os veículos de comunicação contratam e publicizam, né? Inclusive, grandes empresas financiam pesquisas porque elas têm interesse no processo eleitoral.
Há uma outra corrente que acha que não deveriam ser divulgadas as pesquisas porque, de alguma forma, influenciam no processo eleitoral. Vocês estão em qual corrente? Esse tema das pesquisas é um tema bem interessante, e tem um longo histórico, tanto aqui na Paraíba como no Brasil, em nível de eleição presidencial e nos demais estados, porque fica essa dualidade, é o direito à informação ou uma certa manipulação que pode haver pelo uso das pesquisas. Antigamente, a pesquisa era um conceito muito da imprensa, mesmo dos órgãos de comunicação, que a gente acompanhava muito. Divulgação no jornal da pesquisa do Ibope, da pesquisa Datafolha, da pesquisa de um determinado instituto. Isso, hoje em dia, você falou em grandes empresas, o mercado financeiro hoje contrata muita pesquisa, contrata e divulga. Muita gente vê assim, pesquisa é muito comum hoje. Até para mostrar respaldo e influência. Isso. Pesquisa era Genial Quest. Aí as pessoas não sabem o que é. Quest é a empresa que faz a pesquisa, mas Genial é um banco. Pesquisa BTG, que também tem contratado agora e divulgado ultimamente. A empresa que faz a pesquisa, o BTG é um banco. Pesquisa XP... Como a CNT Census, né? CNT Census. Então, CNT, Confederação Nacional dos Transportes. Census é quem faz a pesquisa, é o instituto. Mas eu acho, como a Genial Quest, ela divulga muito, e eu já conversei com muita gente, as pessoas não sabem... É o nome do instituto. Exatamente. Né? As pessoas, Genial é um banco, como BTG também tem divulgado pesquisas agora, divulga para os seus clientes. É bom ou ruim o processo? Eu acho que a pesquisa eleitoral, primeiro, ela precisaria ter um limite para divulgação, porque efetivamente ela pode influenciar, sim, sobretudo uma eleição muito acirrada, uma pesquisa eleitoral que sai muito em cima da hora. Então, eu acho que ela teria que ter um limite para a divulgação. Aí a gente precisaria pensar, o legislador precisaria pensar nisso, mas eu penso que 15 dias antes da eleição... Tem pesquisa que é divulgada na véspera. Na véspera, tem a pesquisa da véspera, tem a boca de urna. Então, eu penso que 15 dias antes da eleição, e aí a gente sempre vai ter esse conflito, direito à informação, e é sempre muito difícil estabelecer esse prazo, porque aí todo mundo pode dizer, por que 15 e não 10? Por que 15 e não 5? Por que 15 e não 7? Mas algum prazo precisaria ter, para evitar que a pesquisa, embora seja um instrumento importante para o conhecimento do eleitorado, para a divulgação para o eleitorado, mas ela pode ser utilizada para fins de manipulação de resultado. E também existe uma resolução do TSE própria sobre pesquisa eleitoral que estabelece uma série de requisitos para que um instituto possa... Critérios para que um instituto possa realizar a pesquisa e o meio de comunicação possa divulgar aquela pesquisa. Muitas vezes a gente vê, vocês da imprensa noticiam, tribunal proibiu a divulgação de uma pesquisa tal. Por quê? É porque algum desses requisitos não foi cumprido. Houve questionamento. Houve questionamento, verificou-se que um desses requisitos não foi cumprido e a pesquisa foi proibida a divulgação. Hoje em dia, com a velocidade das redes sociais, muitas vezes o que acontece é que quando o tribunal proíbe a divulgação, a pesquisa já foi divulgada, já está rodando. Já chegou ao público. Já chegou ao público. Eu sou radicalmente contra pesquisa eleitoral. A divulgação. A divulgação. Pesquisa, o partido tem todo o direito de fazer para ter ciência, né? Ciência, método, né? Qual é a região que eu estou bem, qual é a região que eu preciso melhorar. Internamente, eu não vejo problema. Agora, no Brasil, veja bem, nós temos uma quantidade enorme de pessoas, que eu vou chamar um termo simples, que se deixam influenciar pelo número. O candidato A está com 42%. Voto útil, né? Vou votar em quem vai ganhar. A questão do voto útil. Então, por exemplo, eu acho que, para mim, se fosse legislar, se pudesse legislar, eu tiraria a pesquisa do processo eleitoral para divulgação. Tá certo? Agora, concordo com o Fábio. Se ela está na lei, se ela está na norma, e é uma preocupação hoje, pesquisa é estatística, é uma ciência. Pesquisa é estatística, então tem que ter todo um normativo técnico. Então, esse normativo tem que estar presente e deve ter lá um responsável técnico por essa pesquisa. Sim. É isso acontecendo, já que a lei permite, divulgue essa pesquisa. Agora, não pode ser 48 horas antes da eleição, eu me preparando para ver que roupa eu vou votar no domingo da eleição, eu recebi uma pesquisa, o candidato A tem X% dos votos e o B está 10 pontos percentuais atrás.
Então aí eu vou naquele princípio do voto útil. Não, vou votar nisso aqui para ganhar a eleição. Aliás, os partidos terminam utilizando isso até na disputa presidencial, né? Não vote fulano, porque você vai ajudar o outro candidato, é melhor votar nesse para derrotar logo Cicrano e Beltrano. A gente vai caminhando para a reta final do programa aqui. Tem mais uma pergunta aqui, aliás, duas perguntas que vêm sobre inteligência artificial, que é um grande desafio para os julgadores da Justiça Eleitoral nesse momento. Vamos começar com a pergunta de Cláudia Carvalho, que apresenta aqui na TV Norte o Liga 360 Debate. Alô, Cláudia Carvalho, a sua pergunta. Boa noite, Heron. Boa noite, doutor Edísio, doutor Fábio. A minha pergunta é em relação às novas tecnologias. Essa vai ser a primeira eleição em que nós teremos fartura de inteligência artificial, deepfake. E como lidar com essas novas tecnologias, como fiscalizar o que é real do que não é real, que pode ser usado para ludibriar o eleitor? O que é real e o que não é real. Eu vou colar logo aqui, chamar outra pergunta que tem a ver com o mesmo tema para a gente responder e dialogar em blocos sobre inteligência artificial. Por coincidência, foi a mesma pergunta ou o mesmo tema da pergunta da colega jornalista Daniela Pimentel, de Campina Grande, da Rainha da Borborema, cidade que nos acompanha agora pela TV Norte, Canal 7. Vamos falar com Daniela Pimentel para saber qual é a abordagem dela em relação a esse tema. Daniela Pimentel, é com você. Oi, Heron, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, Heron, eu queria saber sobre inteligência artificial. A inteligência artificial tem criado coisas inimagináveis, reproduzindo vídeos e áudios bem realistas. Então, eu quero saber se a legislação brasileira está preparada para lidar com essas manipulações durante a campanha eleitoral. Muito obrigado, Daniela Pimentel. Realmente, Daniela, a inteligência artificial está criando problemas reais. Termina sendo o mesmo tema, mas com dois enfoques. Cláudia Carvalho pergunta que instrumentos, que cuidados a legislação vai ter e o eleitor pode ter para diferenciar o que é real do que é produzido artificialmente, doutor Edísio. Esse tema, inteligência artificial, diria, o item número 1 da preocupação da pauta da Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o uso da inteligência tem muita coisa de positiva, mas também pode ter muita coisa negativa. E na resolução do TSE já consta uma coisa que eu entendo como importante. Se eu vou postar alguma mensagem feita por inteligência artificial, eu vou ter que registrar isso, feita por inteligência artificial. O que já é uma coisa que o eleitor já vai examinar, olha, isso aqui não é verdadeiro 100%, foi a inteligência artificial que fez. Isso já é alguma coisa positiva, tá certo? É outra coisa, dentro dessa resolução do TSE, se a Justiça Eleitoral da Paraíba, por exemplo, manda tirar uma postagem feita aqui na Paraíba de uma candidatura, por exemplo, feita contra o presidente da República, que interessa ao país todo, alguma inteligência negativa ao presidente que disputa a reeleição ou a um adversário seu. Quando se tira aqui, no âmbito da Paraíba, essa postagem não poderá ser lançada em nenhum outro estado. É uma coisa que passa a ter de abrangência nacional. Então, ao mesmo tempo que é um tema novo, que pode ser muito positivo, é um tema que preocupa muito a Justiça Eleitoral. Claro e evidente que a gente vai ter, acho que pela primeira vez, Fábio, acho que é a primeira eleição assim, de forma mais acirrada, que se preocupa tanto com a inteligência artificial. E nós vamos viver essa experiência agora. Vamos ver como se comporta o judiciário eleitoral num tema muito rico, tá certo? Um tema mais extremamente preocupante. De vez em quando a gente vê aí a má utilização da inteligência artificial e surtindo efeitos para muita gente. O que eu digo sempre é o seguinte: o eleitor, o candidato tem que ganhar a eleição pelos seus méritos próprios, pelos seus méritos pessoais. E não tentar ganhar a eleição inventando acusações, histórias contra o candidato adversário e tal. Os seus méritos, o seu currículo, a sua história é que vai fazer com que ele seja eleito, que a população decida votar nele. E não ficar atacando, e agora atacando, utilizando um instrumento tão importante como inteligência artificial. Eu sou favorável a ela, mas me preocupo também com ela. A pergunta de Daniela Pimentel: o braço da Justiça Eleitoral é capaz de
abarcar o tanto de ferramentas que existem para essas armações, né? São armações a palavra mais próxima aqui para a gente dizer o que é que tem sido feito. Isso, Heron. Eu gostei muito da pergunta da Daniela. A resposta é bem objetiva. A resposta é: a legislação eleitoral relativamente ao uso da inteligência artificial existe para esta eleição. Agora, esta eleição, Heron, respondendo à pergunta de Daniela, será o grande teste e o grande desafio da Justiça Eleitoral. Se a legislação que existe é suficiente, se a estrutura da Justiça Eleitoral é suficiente, ou se aquelas pessoas que trabalham com a inteligência artificial vão, na sua inteligência humana, manipulando e usando a inteligência artificial, vão ser capazes de superar a legislação e a estrutura que existe para combater. Combater o uso da inteligência artificial? Não. Combater o mau uso da inteligência artificial. Eu diria, Heron, que se na eleição de 2022, a eleição passada, o grande desafio da Justiça Eleitoral foi o combate das fake news, era o tema do momento, era a bola da vez lá. Agora, além das fake news, tem a inteligência artificial, porque, sobretudo, a inteligência artificial ela pode ser utilizada como forma de potencializar essas fake news. Hoje em dia, a gente vê vídeos que, no começo até no recente e próximo, eram tão caricatos, que você logo identificava que aquilo ali não tinha... vídeo de Lula abraçando Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Lula. Então, era tão caricato que você identificava logo. Porém, hoje em dia, existem vídeos tão perfeitos, tão bem feitos, com o uso da inteligência artificial, que qualquer um de nós, qualquer um dos telespectadores aqui pode ficar em dúvida. Imagine para produzir um escândalo, né? Nessa época de Copa do Mundo agora, todo mundo Os aqui memes, certamente recebeu, tem vídeos de torcedores na arquibancada. Eu confesso que vi candidatos no campo. Vi alguns que eu fico olhando assim, até para checar com um amigo. Isso aqui é verdadeiro ou é inteligência artificial? Então, imagine isso num público, vou usar da palavra que o Dr. Edísio colocou com muita propriedade, num público mais simples, Heron. Você chega com um vídeo bem produzido de inteligência artificial, com conteúdo, com o uso da voz do candidato, porque hoje a gente usa a imagem, usa a voz, usa o jeito de falar da pessoa. Você produz um vídeo lá, coloca ou no Instagram, que é uma rede de divulgação mais aberta, ou manda no WhatsApp. Como é que a Justiça Eleitoral vai ter perna para alcançar tudo isso? É o grande desafio. Doutor Fábio, muito obrigado, não dá tempo a mais nada, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Doutor Edísio, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Heron. Obrigado, doutor Fábio, pela participação aqui, pelos ensinamentos que passou. Um abraço para o meu amigo Gutenberg, que não dei, um abraço para a minha amiga Cláudia e um abraço para a Daniele. Obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. E até a próxima segunda-feira, na Hora H. Valeu!